Pessoal, antes de começarmos o vídeo aqui, por gentileza, deixa nos comentários. O Botafogo quer o zagueiro Naves do Palmeiras. Você é a favor dessa venda? Acha que o Palmeiras deveria vender o Naves, desfazer do jogador? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, antes da gente começar o vídeo. Recadinho importante para você, agora a gente tem um grupo de promoções, você que gosta de ofertas aí diárias para você poder economizar, né, comprando na internet, comprando online, é só clicar no link fixado aí, comentário fixado, e você tem acesso ao grupo gratuito aí no WhatsApp, Promo Mil Grau. Bora pro vídeo. Botafogo quer o jogador do Palmeiras, fica aqui com a gente nesse vídeo, vamos explicar as situações para vocês, vamos falar também de Cerro e Porteño e Palmeiras, segundo jogo da Libertadores, Palmeiras joga em casa, vamos junto para esses assuntos. Você que já é de casa, cara, por favor, por gentileza, já deixa aquele like maroto no vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui, tá conhecendo o canal agora, segura sua mãozinha aí, vê se você gosta do vídeo, gosta das informações, aí sim, você chega lá no fim do vídeo, se inscreve no canal e dá o like, segura sua mãozinha aí por enquanto. Perfeito? Vamos para as notícias de hoje, pelo menos as que aconteceram agora. Os amigos do nosso palestra, o Leonardo Barbieri aí, o Leozinho, um abraço para ele, vem com a notícia de que o Botafogo fez uma proposta pelo Naves do Palmeiras, sinalizou, e que as negociações estão acontecendo, tá? O Naves não faz parte dos planos do Abel Ferreira para a sequência da temporada, ele que inclusive foi dito que ele fica ontem, né? Eu mesmo dei essa informação de que ele fica, falei nos stories, e de fato a tendência é que ele permanecesse. Ele falou que ele gostaria de ficar no Palmeiras. Ele chegou a receber uma proposta do Red Bull Bragantino e do Sport, mas essas duas conversas elas não foram para frente. E essa informação trazida pelo nosso palestra traz que o Botafogo sinalizou com uma proposta para o Naves de empréstimo com opção de compra. Então, as partes estão analisando o negócio para ver se é vantajoso. E com a chegada do Mikael e do Bruno Fux, o Naves hoje ele é a quinta opção do Abel Ferreira. O Abel, que inclusive comentou, né, falou da saída dele, se eu não me engano, foi no jogo contra o São Bernardo, isso mesmo, depois do jogo contra o São Bernardo, falando que o Naves já disse que gostaria de sair para ter espaço para jogar mais, o que de fato não entendo o Naves jogar tão pouco. Eu acho um bom zagueiro, inclusive talvez hoje junto com o Bruno Fux os que tem as melhores saídas de bola aí do elenco do Palmeiras. E o Abel falou que uma das funções é ajudar o jogador, né? No caso, deixá-lo ir. Ele comentou que cabe a eles ajudá-lo da melhor maneira possível. E o Naves está disposto a sair, pelo menos naquela época foi o que o Abel disse. Aí o Naves chegou a comentar agora recentemente que gostaria de permanecer no Palmeiras, tentar brigar por posição, e agora vem o Botafogo com essa proposta, né, de empréstimo com opção de compra, e o Palmeiras que hoje tem 6 jogadores nessa posição. O Palmeiras tem Gustavo Gomes, tem Murilo, Mikael, Bruno Fux, Naves e Benedetti. Tem 6 jogadores para a posição. Enfim, Erlan, o que você pensa a respeito aí? Para mim, eu acho o cúmulo esse cara ser reserva. Acho que ele joga muito bem. Em todos os jogos que ele entrou, na maioria ele foi muito bem. Tá em ascensão, já demonstrou ser muito bom. Porém, né, ele foi preterido, né, nesse elenco do Palmeiras. Fui até verificar que ontem a zaga do Botafogo, os caras jogaram contra o Carabobo, inclusive o gol do Patrick de Paula, né? Acabou 2-0 o jogo aqui. E a zaga, tá? O Jair, que é do Santos, né? Que era da base do Santos, e o Barbosa. O Barbosa, não sei até quanto tempo vai ficar no Botafogo, mas eu imagino que daqui uns anos, Jair e Naves sejam uma das melhores duplas de zaga do Brasil, viu? Então eu já vou antecipar que se isso acontecer, daqui pouco tempo a gente vai estar reclamando, fala, puta, olha a dupla de zaga que os caras têm, e uma vindo da base nossa, porque o Naves realmente é muito bom. O Jair, que saiu do Santos também, é um ótimo zagueiro, especialmente pela idade, né? Você imagina esses dois aí já mais maduros e tudo mais. Mas o Palmeiras assumiu esse lance de muita venda, né? Eu estava até mostrando antes aqui que isso é uma matéria do Globo Esporte de vendas de jogadores, e ao todo deu 440 milhões em 2024, e até achei interessante que os nomes aqui listados, a maioria da base vai chegar a 12 milhões no Luan. De 12 milhões para cima é tudo da base. O 33 milhões aqui é do Arthur, que também era da base, né? Apesar de ter saído, depois de ter voltado. Então o Palmeiras está fazendo muita grana com a base, né? Eu tenho uns caras que eu lamento muito, tipo o Kevin, né? O Kevin tá voando no Shakhtar lá, faz parte do jogo, mas eu acho que o Naves poderia ter mais chance, sim. Mas não sei se o Abel não gosta dele. Aí realmente eu acho que passa muito pela opção do técnico mesmo, né? Porque mesmo jogando pouco, mesmo assim, digamos, tendo todos os motivos do mundo para estar desmotivado,
quando ele entra, ele ainda entra e joga bem, mesmo sem ritmo de jogo. Então eu realmente não entendo e não concordo, mas paciência, né? Exato. Uma forma sutil de dizer não é você jogar os valores lá em cima, né? Você pega, pô, quanto você quer no Naves? Pô, me paga aí, sei lá, 20 milhões de euros, tá? Toma, do jeito que o Botafogo tem dinheiro, é capaz de pagar, né? Mas pergunta lá se o Botafogo venderia o Savarino pro Palmeiras. Vai lá tentar fazer uma proposta do Savarino. Vai lá no Cuiabano, tenta tirar o Cuiabano do Botafogo. Eu acho que aí o Palmeiras não tem que ser besta, né? Pelo menos assim eu penso, porque a gente ainda vai acabar vendendo, vai acabar reforçando um time que é concorrente direto O em todas as Botafogo, competições. eu vi Pode falar, vai. aqui, desculpa interromper, o Botafogo pagou 10 milhões de euros no Jair. Então, dinheiro realmente para os caras, quando eles estão interessados, não é problema. Então, já que vai vender, pelo menos, né? Vai colocar a opção de compra, pelo menos coloca um valor interessante. Né? Exatamente. E o scout do Botafogo é muito qualificado. Para os caras colocarem o olho no Naves, é porque certamente enxergam um ótimo potencial aí do jogador que pode virar. Mas, enfim, cara, eu não gosto dessa negociação. Não gosto. Mas entendo também a vontade do jogador. Né? Entendo a vontade do jogador. O cara não tá jogando. Quinta opção no elenco do Palmeiras. Eu entendo a circunstância. Mas eu acho que desde antes de chegar Mikael e Bruno Fux, o Naves ele pelo menos deveria ter sido, se não a primeira, né? A segunda opção, porque em certa época ali o pessoal até falava, ó, o Naves está jogando melhor que alguns zagueiros titulares do Palmeiras. Isso era o comentário, né? Então é para isso que a gente tem que ficar de olho. Mas, enfim, a gente pode perder o nosso, para mim, tá? Para mim, a gente pode perder o nosso melhor potencial zagueiro para um rival direto nas principais competições do ano. É isso que o Palmeiras tem que tomar cuidado, né, cara? Enfim. O que você pensa a respeito, cara? E agora vamos para Cerro e Portenho e Palmeiras, né? Comentar aqui para vocês um pouco da escalação. Vamos junto com os desfalques, né? Arbitragem, todas as informações aí da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, tá? Palmeiras e Cerro Portenho prometem o jogo de hoje muito pela... O pessoal fala polêmica, né? Mas vamos falar crime, muito pelo crime que os caras cometeram lá contra o Luigi. Hoje, quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, os dois grupos aí pelo grupo G vão se enfrentar. O Palmeiras, que ganhou do Sporting Cristal lá no Peru, ganhou meio na bacia das almas, nos acréscimos, mas vitória é vitória, meu parceiro. E ganhou também no fim de semana contra o Sport pelo Brasileirão, e o Palmeiras está buscando a terceira vitória aí seguida, que é legal, né, cara? Mesmo o time não jogando bem, é bom para tentar dar confiança e quem sabe o time melhorar um pouquinho, muito por causa do momento tenso aí que a gente viveu, a turbulência pós-vice do Paulista, tá? E o Palmeiras também, o Cerro, assim como o Palmeiras, né, o Cerro também estreou com o pé direito, meteu um 4-2 em cima do Bolívar lá no Paraguai, mas, porém, entretanto, todavia, perdeu, cara. Perdeu lá no campeonato deles, no campeonato nacional. Eles perderam para o Libertad, perderam o clássico para o Libertad por 1-0. E o Palmeiras que deve ter o retorno do Richard Rios, tá? Aquele que foi desfalque aí, inclusive, contra o Sport, por causa de uma pancada no joelho. Mas o Abel, ele deve ainda assim fazer mudanças na escalação. Ele até rodou o elenco no fim de semana e deu aquela descansada na rapaziada, né, pelo Brasileirão. Mas nós temos aqui uma provável escalação do Palmeiras. O Everton, Mikael. Se você quiser, eu acho que a do Globo Esporte está bem parecida aqui com o que eu tenho, tá? Deve estar bem parecida com o que eu tenho. O Everton, Mikael, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Emiliano Martinez. Aí vai a dúvida, tá? Lucas Evangelista ou Richard Rios? Lucas Evangelista, essa é a dúvida do Abel aí para escalar o camisa 8. Mas aí você tem o Piquerez também, Estevão, Rafael Veiga, Facundo Torres e Vitor Roque. Praticamente o que temos de melhor, né? Mas aí o Bruno Fux, o Palmeiras vai para aquele sisteminha de 3 zagueiros. Então, quem aí tá fora, né? Bruno Rodrigues, cirurgia no joelho. Paulinho, quando que estreia o Paulinho? Acho que o Paulinho estreia faltando um mês para acabar o contrato, hein? Porque tá demorando, hein? O Mike, que tem lesão na coxa. Você tem o Maurício também, que está fazendo transição física, e o Marcos Rocha. Então o Abel opta por esse sistema de 3 zagueiros, muito pelas contusões aí, pelas recuperações dos seus laterais direitos. O Portenho, do técnico Diego Martins, tem um desfalque. O Sérgio Araújo, que está afastado, que ele cometeu, né, um ato de indisciplina grave, ele está trabalhando a parte do grupo aí. E eles também têm os lesionados Matias Pérez e Cecílio Domingues. Então vamos aqui para a escalação do Cerro. Gatito Fernandes. Eu confesso que eu não sabia que o Gatito Fernandes estava no Cerro Portenho. Morel,
Guilhermo Benítez, Evaldez, o Alan Benítez, Pires da Mota, esse aqui eu também conheço, jogou no Flamengo, Gaston Jimenez, Carrijo e Velasquez, Aguaio e Torres. Essa é a escalação do Cerro Porteño. Quem tá de fora por aí, Sérgio Araújo afastado, Matias Pérez lesionado e o Cecílio Domingues lesionado, tá? Arbitragem, Andrés Rojas, da Colômbia, o árbitro assistente Alejandro Guzmán, o outro árbitro assistente John Leão, da Colômbia, e o quarto árbitro Ángel Arteaga, da Venezuela, e o VAR Carlos Orbi. E aí, Erlan Dias, opiniões? O do Cerro só tinha visto os gols do Bolívar, foram 2 golaços, né? O mesmo jogador fez um de bicicleta, digno de Puskás, e aí que eu descobri que o Gatito tava lá, né? Que eu vi ele nesse lance aí, e um de falta ali, mas o Cerro acabou ganhando. O Cerro nunca monta um time muito, né? Que dá muito trabalho, mas também é sempre que time pra você prestar atenção. Até postei uma foto ontem do Rafael Navarro, aquele jogo da gente contra eles no Morumbi, que foi um jogo bem chato, né? Foi um 2-1 de virada ali, bem chatinho. Então, é um jogo para ir esperto, né? O Estevão ali, você olha na formação, só falta colocar a camisa 2, né? Ele é lateral direito mesmo. O Felipe Anderson aí saindo, né? Jogou alguns jogos aí na meia, agora com o retorno do Veiga. Mas assim, é aquele lance, é dever de casa hoje, né? Jogando em casa, com o teu adversário não tão forte assim, é dever de casa. Se enrolar, se enrola sozinho, né? Aqueles jogos nervosos, você não faz gol. E, mano, Libertadores, né? Como você falou, seria a terceira vitória seguida. E aí depois a gente tem um derby. O futebol é muito maluco. Se a gente ganha hoje bem e ganha o derby, dá uma tranquilidade para pelo menos um mês pro Abel, né? Então é importante. Esses 2 próximos jogos aqui são de extrema importância para ter pelo menos um pouquinho de paz, né? Não vai acalmar completamente, mas pelo menos ficar tranquilo um pouco, né? Porque esse ano aqui já tá, a gente tá em abril ainda, e muita coisa acontecendo, velho. Ó, e tem uma informação aqui, isso para mim é vergonhoso, tá, cara? É vergonhoso. Não digo, não é por parte da torcida do Palmeiras, não. É muito pela falta de conversa entre diretoria e torcida. Porque pelo seguinte, ó, parcial de vendas hoje de Palmeiras e Cerro Porteño. Pelo menos aqui, da data que eu tenho essa informação, acho que o nosso palestra soltou uma nova parcial, né? Mas o que eu tinha até ontem eram 17 mil ingressos vendidos até 5 horas da tarde, de terça-feira. 17 mil ingressos vendidos. E o Allianz, ele tem ingressos disponíveis em todos os setores para um jogo de Libertadores. O Palmeiras tem ingressos em todos os setores para um jogo de Libertadores. A diretoria do Palmeiras parece que prefere um estádio vazio, né, no momento em que o time precisa da torcida, do que dar uma reduzida no preço. É uma atitude que eu não consigo entender. E o coitado do sócio interior, que quase não vai no estádio, né, teve o plano aí caindo recentemente para a segunda pré-venda, não tem acesso ali, não consegue ter acesso a clube. Enfim, cara, só afastando, né, o torcedor. Infelizmente, seria um momento em que o torcedor poderia ter contato com o time, poderia apoiar no momento importante, poderia ter uma festa. É triste, né, cara? E agora tendo o novo setor, né? O tal do setor popular aí finalmente saindo do papel, era o momento de começar a lotar o estádio e completamente. Total. Isso não dá para tirar a culpa da diretoria, porque realmente a gente sabe quanto é caro, né? Você vai no jogo, se o ingresso for chutando baixo, que não é, se o ingresso for R$100, você não vai gastar R$100. Então, você vai, pelo menos aí, dependendo de quantas pessoas você for junto, aí é 500, R$600 para cima, né? Que você gasta. Então, o Palmeiras tem errado muito nisso. A gente, quando elogia mesmo, mas isso aí já é uma parada que a gente tá batendo na tecla faz tempo, né? Esse negócio de ingresso, e infelizmente parece não dar, né? Muita gente reclama, e até um adendo, né? Quando acontece todo o cerco ali, policial, vem muita gente falar pra gente, né? Mandar, pô, fala sobre isso. Eu sei que a gente tem uma certa influência, mas a gente, infelizmente, não tem que fazer com essas tomadas de decisões, né? Porque se a gente for pro jogo, a gente vai ser prejudicado igual, porque realmente afasta o torcedor, a rua ali, que é um ambiente incrível, né? Quem já teve ali na rua, tem gente que inclusive vai no jogo às vezes só para ir na rua, né? Não vai nem no estádio, porque o ambiente é muito da hora, e os caras estão quebrando um pouquinho isso, e isso atrapalha muito, ainda mais Libertadores, né? Que tem que ter esse clima aí de torcida e tal. Libertadores com pouca torcida chega a ser heresia, velho.
Mas tem muita gente falando que, pelo menos no bate-papo virtual aqui, o pessoal tá falando que é por causa do futebol jogado. Você acha que é por causa de preço ou de futebol jogado? Eu acho que é um misto. Os dois, o futebol não anima, né? E o preço também é complicado, né? Um reflete o outro, né? A gente fala muito sobre quando o time investe, ter um time bom para atrair torcida, para lotar estádio, uma coisa reflete na outra. Só que, pô, se você tá com o time assim numa fase meio duvidosa, digamos assim, se você dá uma baixada em ingresso, você consegue atrair mais torcedores ainda, né? Exato. Mas é isso, você tá pensando, pô, vou lá, não sei como que o time vai jogar, como o time vai se portar, vou gastar uma grana absurda. E a gente sabe como é a realidade do brasileiro, né? Pô, eu falei que 500, 600 reais, isso aí já é quase um salário, metade de um salário mínimo hoje. Então não dá para ficar cobrando da torcida enquanto os ingressos estiverem nesses valores aí. E saiu ali da Arena Barueri também, né? Que tem todo o rolê para ir também. Então é uma parada que o Palmeiras precisa realmente mudar. E eu nem sei se vai, viu? Ainda mais com a Leila. Exatamente. Bom, o retrospecto aqui que ajuda a gente, cara, é o seguinte: o Cerro Porteño, ele é a maior vítima do Palmeiras, pelo menos em Libertadores, né? O maior freguês do Palmeiras quando o assunto é Libertadores. São 14 jogos, 8 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 2 derrotas apenas. O Palmeiras bate no Cerro Porteño. E hoje o jogo tem um temperinho, né? Tem um temperinho muito por causa da questão ali do racismo, né? O Palmeiras, espero, né? Seria legal os caras entrarem motivados, seria bem legal os caras aí levarem esse jogo, talvez com uma importância até um pouco maior aí, em forma de resposta, né? Já pensou um gol do Luiz e aí a casa vem abaixo, hein? Tem que colocar o Luiz de hoje, velho, pelo amor de Deus. Ou eu não sei, né? É capaz dos caras quererem provocar o rapaz ainda, né? Tem essa, É. capaz de quererem bater no rapaz. Como se ele fosse culpado, né? Os caras ainda jogam Exato. contra ele. É foda. Mas é isso, senhores. O que vocês pensam a respeito? Deixe nos comentários, por gentileza. Outra informação importante para vocês, ó, nós temos um grupo agora de promoções. É isso mesmo. Você que curte pagar pouquinho no celular, cara, tênis, diversas outras coisas, nós temos um grupo lá. Tem a nossa equipe do Mil Grau, fica alimentando aquele grupo todo santo dia. O pessoal posta promoção, a gente capta as melhores promoções e joga naquele grupo de WhatsApp. Já teve vans a R$ 150, cara. Já teve celular, cara. Celulares bons lá por valores incríveis. Tem camisa de time, tem tênis bons, para você que curte dar um treino, tem tudo, todas as opções para vocês. A parada é o seguinte, fica de olho no que te interessa lá e você consegue pegar por um desconto altíssimo. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, na descrição ou no comentário desse vídeo. Dá um confere, entra, é um grupo de WhatsApp e aí você pode conferir as melhores promoções por lá. Perfeito? Tamo junto, hein, rapaziada? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Estarei no Allianz hoje. Se vê a gente por lá, troca uma ideia, vamos bater um papo aí sobre Palmeiras. Perfeito? Tamo junto.